Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis do Católico. Esse aqui é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós meditamos a cada domingo os textos que são propostos pela Igreja para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor, ou seja, Cristo que se revela, Cristo que se manifesta a todas as nações. Então nós celebramos aquela manifestação do Evangelho, que aconteceu há 2004 anos atrás, o Evangelho que nós lemos há séculos na igreja, nessa solenidade da Epifania, é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versos do 1 ao 12. Eu vou ler o Evangelho para que a gente fique dentro daquilo que aconteceu há 2004 anos atrás. E o que é que nosso Senhor quer de nós hoje, né? Como é que Ele quer estar se manifestando às nações? Porque, se você vê aí na miniatura do vídeo, Jesus quer reinar e Jesus reina no mundo inteiro através da sua igreja. A igreja é luz para os povos. A igreja é luz para o mundo. A igreja é sal da terra para o mundo. Então veja lá, o Evangelho é dito assim, São Mateus 2, do 1 ao 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então veja, se a pessoa, os três reis magos vieram adorar o menino, que acabara de nascer, logo aqui o texto sagrado, segundo São Mateus, nos revela que esse menino é Deus. Ou seja, aquele menino que se manifesta publicamente, encarnado, feito homem, este menino é Deus. E ele se manifesta aos gentios também. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém, reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntaram-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então veja, os mestres da lei sabiam que o menino, que o Messias iria nascer em Belém de Judá. Tinham conhecimento das profecias, tinham conhecimento de tudo aquilo que tinha sido predito pelos profetas, pré-anunciado pelos profetas, revelado pelo próprio Deus. Tinham esse conhecimento, mas mesmo assim, eles o rejeitaram. Como diz São João no prólogo do seu Evangelho. A vida estava nele, ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Os seus o quê? Os judeus rejeitaram o menino Jesus. Então, essa manifestação de Jesus, essa epifania de Jesus aos reis magos, que vieram do Oriente, manifesta a revelação divina para todas as nações, para todos os povos. E aí sim, as nações começam a aceitar o menino Deus, ao invés de Jerusalém fazer o mesmo, não fizeram. Veja, continuando. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber detalhes cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Então Herodes, na verdade, ficou aterrorizado com a mensagem, com a imagem, a revelação de que um menino havia nascido e estava sendo procurado para ser adorado. Esse menino é o menino Deus, esse menino é o menino Jesus. Então Herodes fica perturbado, também
os líderes daquela época, religiosos também, ficaram perturbados com tudo o que estava acontecendo. Por quê? É uma epifania, uma manifestação de Deus. E mesmo assim, Herodes tenta matar o menino, porque Herodes não quer perder o seu trono, né? Acho que foi o profeta Simeão, não o sacerdote, né? Simeão, vai dizer assim: esse menino será causa de queda e reerguimento de muito, né? Então ele derruba dos tronos os poderosos, né? Então o Senhor se manifesta de maneira simples, porém aterrorizadora na epifania do Senhor. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande, né? Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Veja, esse menino é Deus. O filho de Maria é Deus. Por isso Maria é mãe de Deus. Isso não tem como negar. Negar essa verdade é negar a divindade de Cristo. Negar que Maria é a mãe de Deus é negar a divindade de Cristo. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes. Esses presentes vêm trazer, é como se fosse uma identidade de quem é aquele menino. Veja, depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes. Ouro, ele é rei. Incenso, ele é divino, ele é Deus. E mirra, ele é humano. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. E quando esse menino se manifesta, quando esse menino se revela, é o que acontece com a igreja, o que foi pré-anunciado a respeito de Jerusalém pelo profeta Isaías na primeira leitura de hoje, de Isaías 60, versos do 1 ao 6. Então, aqui nós podemos ver que Jerusalém é a igreja. Jerusalém é o novo povo de Deus. Jerusalém é a nova casa de Deus. Jerusalém é a cidade santa de Deus Todo-Poderoso. E esta cidade é a igreja. Não tem como negar. São Paulo vai dizer que a Jerusalém do alto é nossa mãe e esta é livre, não como a Jerusalém não é livre e não é escrava como a Jerusalém terrena, né? Que era representada ali naquelas duas alianças, naquelas duas mulheres de Abraão, né? Então veja, levanta-te, acende as luzes, Jerusalém. O Senhor está dizendo para nós, para a igreja hoje, levanta-te, acende as luzes, igreja, porque chegou a tua paz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis aos clarão de tua aurora. Veja, os povos caminham sobre a luz da igreja, né? O mundo inteiro não está totalmente submerso no obscurantismo, né? Na cultura da morte, na cultura woke, né? Na cultura da morte, na cultura woke. Por quê? Porque a igreja é o luzeiro que reflete a glória do Senhor. E aí reflete em todos os aspectos, nas questões morais, nas questões sociais, nas questões religiosas. Em tudo a igreja manifesta a glória do Senhor. Nós podemos dizer que Cristo reina na igreja. Como disse Santo Agostinho, esse reino milenar de Jesus, esse reinado de 1000 anos de Jesus, que o Apocalipse representa de maneira ali simbólica, aquele reinado de Jesus, aquele reinado não é literal como os protestantes pensam, mas é o reinado desde a ascensão do Senhor aos céus até o dia que ele voltar. E ele reina na igreja, mostrando, revelando a sua glória para os povos, para as nações. E aqui, meus irmãos, é bem interessante, porque veja, versículo 5, ao vê-los, ficaram radiantes, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão, ou melhor, a gente vai para o versículo 4. Levanta os olhos ao redor e vê que todos se reúnem
se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários, de Madiã e de Efá. A ti cobrir virão todos os de Sabá, trazendo ouro, incenso e proclamando a glória do Senhor. Aqui me faz lembrar aquela música que eu coloquei muitas vezes aqui na abertura dos vídeos, mas como eu estou com muita dificuldade de fazer edição de vídeos, aí eu não estou mais colocando aquela abertura, aquele hino, a marcha da igreja, Glória a Ti, Igreja Santa, e ali vai dizer, que a igreja vem de todos os lugares, para se reunir nos pastores, sobre os vossos pastores, diz que vem do trabalho, cansado do trabalho, da escola, vem de todos os lugares para a igreja, para se reunir na igreja, para se reunir sobre os vossos pastores. Vai dizer aquela marcha da igreja, aquele hino, que é muito, muito maravilhoso. E na segunda leitura, nós podemos ver São Paulo mostrando que esse mistério da Epifania do Senhor, ele vai além de Jesus se manifestar, de Jesus se revelar na sua igreja. Ele vai além, ele mostra que não é somente Jesus que se manifesta, mas é Jesus que resgata a humanidade, que traz a humanidade, que introduz a humanidade no mistério salvífico do Messias. Vejam, São Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 3, versos do 2 ao 3, depois versos 5 e 6. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu, isso é São Paulo falando, para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. São Paulo experimentou uma epifania diferenciada quando ia a Damasco, e Jesus aparece numa luz para ele e fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí, este mistério que ele conheceu, que São Paulo conheceu por revelação, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, Jesus revela, não revelou a homens, pessoas, antepassados, mas revelou agora. E ele vai dizer qual é o mistério, qual é o mistério. Qual é o mistério? O mistério é esse: os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Ou seja, a igreja é detentora desta grande obra de salvação. A igreja é aquela que faz com que os gentios sejam associados à salvação, faz com que os gentios sejam incorporados no corpo de Cristo pelo batismo. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é duas missões. Primeiro, anunciar Jesus. Segundo, administrar a graça redentora nos sacramentos que foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo e são administrados pela igreja. Portanto, meus amados irmãos, celebrar a Epifania do Senhor é celebrar exatamente isso: Deus que se manifesta a todos os povos, a igreja que resplandece com essa glória da manifestação do Senhor, e também a igreja que é caminho, que é meio, que é canal de luz para os gentios e a porta para a introdução dos gentios no mistério da salvação. Deus abençoe você, que Deus nos ajude, que nós possamos compreender essa grandiosa graça que é sermos membros do corpo de Cristo na sua única, santa, católica e apostólica igreja, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, que é coluna e sustentáculo da verdade. Amém.